Há outras maneiras de se avaliar o retorno do investimento em ações, além apenas da performance do preço das ações no mercado secundário. Normalmente isso é feito comparando-se o resultado da empresa frente ao capital que é investido pelos acionistas. Há alguns índices que facilitam essa análise e nos mostram também como está a eficiência da empresa. Nessa aula vamos falar sobre 3 deles: o ROA, Return on Assets, o ROI, Return on Equity, e o ROIC, Return on Invested Capital. ROA, do inglês Return on Assets, é o resultado da multiplicação da margem líquida, que é o lucro dividido pela receita líquida, e de uma métrica chamada de giro do ativo, que é a receita líquida dividido pelo ativo total. A margem líquida, como vimos, indica quanto da receita vira lucro. Já o giro do ativo indica quantos reais de receita a empresa gera para cada real do ativo. Observe que multiplicando a margem líquida pelo giro do ativo, chegamos à fórmula do ROA, que é a divisão do lucro líquido pelo ativo total da empresa. Esse indicador nos mostra a capacidade da empresa de gerar lucro em relação ao seu ativo. Quanto maior for, maior é a eficiência da empresa. Esse é mais um indicador que é mais útil se utilizado para comparar empresas do mesmo setor, pois uma empresa com ativo menor, que tenha pouco imobilizado, por exemplo, tenderá a ser mais eficiente se compararmos com uma empresa com muito imobilizado, muito maquinário, enfim, pois o denominador da equação será menor. O ROA nos mostra que a empresa tem 2 opções para gerar bons resultados: cobrar um preço alto pelos seus produtos, ou seja, ter uma margem alta, ou ter um alto giro do ativo, isto é, não ter ativos parados em estoque ou grandes imobilizados. O ROI, do inglês Return on Equity, é o resultado da multiplicação do ROA pela alavancagem financeira da empresa. A alavancagem financeira é a divisão do ativo total pelo patrimônio líquido. O ROI, portanto, é o resultado da divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido, em valores percentuais. Se considerarmos que o patrimônio líquido seja a parte do capital da empresa que pertence aos acionistas, o ROI nos diz qual o retorno que os acionistas têm sobre esse capital. Quanto maior for o ROI, maior será o retorno. Valores de ROI vão variar de setor para setor, sendo mais indicado comparar o ROI de empresas do mesmo setor ou considerar a diferença entre setores quando for utilizar esse indicador como um método de comparação. Na imagem temos o histórico do ROI e o rendimento de 2 ações. Podemos observar que o Odontoprev manteve seu ROI estável ao longo do tempo, em torno de 30%. Já a Natura teve uma queda acentuada no ROI a partir de 2015. Se observarmos a fórmula do ROI, vemos que mudanças nesse indicador podem ter 3 origens: mudanças nas receitas e nos custos, influenciando a margem, mudanças no giro do ativo e aumento do endividamento. A empresa, portanto, pode aumentar seu ROI, cobrando mais caro pelos seus produtos ou reduzindo seus custos, vendendo mais e mais rápido ou tornando-se mais endividada. Devemos, portanto, ficar atentos quando o aumento do ROI é devido ao alto endividamento, indicado por variações grandes no ativo sem que haja mudanças no patrimônio líquido. O ROI não é muito indicado para análise de bancos e deve ter-se cuidado para valores muito discrepantes, acima de 30%, ou valores negativos. Algumas empresas têm patrimônio líquido negativo devido a questões contábeis, não sendo adequado o ROI para sua análise. Voltando ao caso da Natura, aqui temos um quadro com informes de receita, lucro, margem, ativo, giro do ativo, patrimônio líquido e alavancagem financeira da empresa em milhões de reais. Vamos tentar entender o que houve com o ROI da empresa. Notamos que a Natura, a partir de 2013, começou a ter quedas no lucro e na margem, mesmo com a receita aumentando. Podemos notar também que o ativo aumentou significativamente. O giro do ativo manteve-se estável e o patrimônio líquido teve uma leve tendência de queda, voltando a subir em seguida. Por fim, vemos um aumento significativo da alavancagem financeira. Podemos dizer então que a empresa aumentou seu endividamento. Isso afetou suas margens, ou seja,
é provável que o pagamento de juros e da dívida tenha elevado os custos da empresa. Pode ser também que a empresa tenha feito aquisições que acabaram não sendo muito eficientes. Seria preciso consultar os comentários da administração e identificar o que ocorreu. De qualquer forma, podemos concluir que a estratégia de endividamento da empresa, no período analisado, ainda não gerou bons frutos. Pode ser que no futuro isso venha a mudar, sendo necessário acompanhamento pelo acionista. A principal diferença entre o ROI e o ROA é que o ROA considera para a análise da eficiência o capital de terceiros que está investido na empresa, enquanto o ROI leva em conta apenas o capital dos acionistas. Quanto mais capital de terceiros a empresa tiver, ou seja, quanto mais endividada ela for, maior tenderá a ser o ROI em comparação com o ROA. ROIC, do inglês Return on Invested Capital, é um indicador que tenta ajustar questões relativas ao endividamento da empresa. É uma tentativa de reduzir o impacto no indicador do alto endividamento, que pode, como vimos, impactar no ROI. O cálculo desse indicador é um pouco complexo e pode ser feito de diversas maneiras. Sua forma utiliza um conceito chamado de NOPAT, ou Net Operating Profit After Tax, que seria o mesmo que o lucro antes dos juros e depois dos impostos. Ou seja, o lucro sem considerar ganhos financeiros e pagamentos de juros, porém descontando os impostos que a empresa paga. O NOPAT pode ser facilmente calculado multiplicando-se o EBIT, ou LAGIR, presente na DRE, por 0,65, que implica uma taxa de imposto de 35%. Para obter o ROIC, divide-se o NOPAT pelo capital investido. O capital investido pode ser calculado também de diversas maneiras. O jeito mais simples é somando a dívida líquida com o patrimônio líquido, o que representaria todo o capital que deve ser remunerado pela empresa. Assim como no caso dos outros indicadores, quanto maior for o ROIC, melhor. Como sempre, deve-se estar atento a características e particularidades de cada setor e fazer-se uma análise histórica do indicador.